Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 44, a partir do versículo 18, que a gente vai estar lendo. Vamos estar aqui fazendo uma oração para estar convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, Pai, para que a gente possa ter maior entendimento da Tua Palavra e assim virmos colocá-la em prática, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 44, versículo 18, que fala assim: Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. Somente o versículo 18. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui, gente? Aqui na história do capítulo 44, é quando os irmãos de José estão voltando para casa, estão regressando para Canaã. Porém, José tinha dado uma ordem ao seu administrador. Ele falou: coloca dentro de cada saco de mantimento, coloca o dinheiro deles de volta, e dentro do saco de Benjamim, além do dinheiro de volta, coloca a minha taça de prata. E aquele que foi pego com essa taça de prata deverá ser meu escravo. Então José estava armando uma situação ali para ter Benjamim perto dele. Entende? E meio que se afastar dos outros irmãos, deixar os outros irmãos ir, mas prender Benjamim com ele. O que aconteceu aqui? A caravana dos irmãos de José, elas foram paradas no meio do caminho pelo administrador de José, explicando isso para eles. E Judá tomou a frente da situação e quando eles voltaram para estar na presença de José, Judá tomou a frente da situação e disse para José que eles não estavam com a taça, entende? E ali, quando foi revelado toda a situação, que a taça estava dentro do saco de Benjamim, Judá, ele interviu na situação. Ele quis ficar, além dele querer ficar para poder ser substituído por Benjamim, para Benjamim não ficar e ele ficar, ele reconheceu que José estava, como se fosse o próprio rei. Ele mesmo fala aqui onde diz: pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. Ele teve um reconhecimento ali, apesar deles não saberem quem era José. Eles reconheceram a posição, o cargo que ele ocupava, como se ele fosse o próprio rei do Egito. Entende? E o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Que no meio das pessoas que hoje elas te tratam mal, elas te caluniam, elas te rejeitam por alguma situação que você esteja passando, haverá um reconhecimento da parte delas perante a você, pelo que você carrega. Entende? O relacionamento que você tem com Deus, ele vai começar a ficar à mostra. A Deus vai começar a se revelar através de você. Então, as pessoas à sua volta aqui hoje, né, no seu local de trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, vai haver um reconhecimento dessas pessoas. Elas verão que Deus existe e que Ele atua através da tua vida. Então, toda aquela fase que você passou de rejeição, de difamação, de calúnia, de pessoas falando mal de você, de pessoas mentindo sobre você, ela vai cessar. Porque haverá um reconhecimento dessas pessoas sobre Deus na sua vida. Elas verão que o posicionamento que você tomou desde o início não condiziam com o que elas falavam de você. Elas verão, elas reconhecerão Deus na sua vida. Entende? A gente precisa entender que tudo faz parte do nosso processo de cura, libertação e amadurecimento. Deus permite a gente passar por situações dessa forma para Ele nos quebrar por dentro também, entende? Para Ele quebrar o nosso ego, para Ele quebrar nossas vaidades, para Ele quebrar o nosso orgulho. Porque só dessa forma, só a gente passando por dificuldades, a gente passando por situações adversas que tiram a gente da nossa zona de conforto, a gente vai se achegar mais perto de Deus. A gente vai começar a buscar mais ao Senhor. É como se você estivesse num local com várias portas, entende? E nessas várias portas fosse uma saída, fosse uma válvula de escape. Quando Deus começa, quando Deus permite, Deus começa
ele permite começar vir contra você situações que te tirem da zona de conforto e confronte você, é como se nessa sala que você se encontra, todas as portas de saída fossem fechadas e uma única porta fosse aberta. Essa única porta aberta é Deus. Entende? Então o seu processo de dificuldade, as situações que Deus permitiu você passar, as pessoas que Ele usou para caluniar você, para defamar você, para inventar mentira de você, e a única porta que Ele deixou aberta foi a dele, justamente para você se achegar perto dele, justamente para você procurá-lo mais na sua intimidade, justamente para você gerar entre vocês um relacionamento. Então toda a situação por um todo, ela foi usada a seu favor. A palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente geralmente só interpreta esse versículo quando favorece a gente de alguma forma. Entende? Mas a gente precisa interpretar esse versículo na nossa vida de um modo geral. Mesmo que não nos favoreça diretamente, mas nos favoreça indiretamente. Entende, gente? Então, a dificuldade, ela é permitida na nossa vida para a gente vir a crescer, para a gente vir a amadurecer, para a gente vir a desenvolver. Então, começa a olhar as dificuldades na sua vida que você está passando com bons olhos, porque ela está te amadurecendo, ela está tirando você da sua zona de conforto, ela está fazendo você orar mais, ela está fazendo você procurar mais ao Senhor, ela está fazendo você se achegar mais perto de Deus e aprender a depender de Deus, a vir a ter um relacionamento com Ele. Entende? Então, os seus inimigos, eles são usados para isso. As pessoas que te caluniam, as pessoas que te maltratam, as pessoas que se rejeitam, situações em si, tudo Deus usa em prol do nosso favor. Entende? Aqui na história houve-se um reconhecimento indireto de Judá. Apesar de Judá não saber quem era José naquele momento ali, que era José com quem ele estava tratando, o irmão que ele jogou no poço, houve dentro dele um reconhecimento da patente que era José naquele momento ali, ou seja, ele se viu falando com uma pessoa que estava abaixo do rei e que ele precisava respeitar, porque se ele não respeitasse, se ele não falasse com mansidão, se ele não tivesse respeito, se ele não fosse educado, ele era jogado dentro do calabouço, lá dentro da prisão, entende? Por tratar com falta de respeito. Então ele pisou no freio, ok? Começou a andar sobre os ovos, para a gente entender aqui como é que foi a situação, para começar a pensar, para falar com José ali. Entende? Então, houve-se todo um freio ali, houve-se todo um reconhecimento, né, da posição que era José naquele momento ali, perante a Judá. Por mais que eles não estivessem errados, por mais que eles estivessem falando a verdade, eles tiveram que entubar isso, eles tiveram que engolir isso a seco, igual a expressão que a gente usa, engolir sapo. Eles tiveram que engolir isso a seco e reconhecer que aquela situação ali que estava naquele momento ali, eles reconheceram um erro que não era deles. Mas eles estavam sendo acusados por aquilo. Por quê? Porque José estava num cargo, numa posição, numa patente, numa elevação que a palavra de Judá não servia de nada. Por mais que ele quisesse provar que ele estivesse certo, não ia servir de nada. Entende? Porque ele estava falando ali com o governador, abaixo do rei. Acima dele é o rei, abaixo dele é todo mundo. Então, o Judá não ia conseguir se explicar. Judá, o que ele falasse não ia fazer diferença. Por mais que ele falasse que ele não pegou, por mais que ele falasse que não aconteceu, que não era o que estava acontecendo ali, tentasse provar a inocência dele, não ia adiantar. Entende? Porque José estava numa patente. José estava sobre ele. A palavra de José era lei naquele lugar. Todas as pessoas ali, todos os egípcios ali, eles eram comandados por José. Então era uma única palavra dele que tudo acontecia. Então houve-se um reconhecimento de Judá perante aquela situação ali, que ele se viu numa insignificância, que ele precisava entubar um erro que não foi dele. Entende? Que ele precisava se responsabilizar por isso. E é mesmo assim na sua vida. Então a fase que você passou de luta, a fase que você passou de escassez, a fase que você passou de rejeição, a fase que você passou de difamação, de injúrias que vieram contra você, é justamente para haver um reconhecimento de Deus na sua vida.
Porque com toda a dificuldade que você passou, com todo o bombardeio que você recebeu das pessoas que, né, se botaram contra a sua vida, né, todo o trabalho que foi feito, todo o emaranhado que foi feito contra a sua vida, não pegou em você. Por quê? Porque você tem a presença de Deus. Então vai haver um reconhecimento dessas pessoas sobre você, com todo o trabalho que foi feito, entende? Para destruir você, com toda a investida que foi feita, para desestabilizar você, eles viram que não tiveram resultado. Não tirou você do prumo, entende? Ou surgiu efeito em você. Por mais que eles quisessem que surgisse efeito, não surgiu efeito em você, entende, gente? Então, Deus está sempre nos protegendo, Deus está sempre nos guardando, Deus está nos dando sempre estrutura. Então, toda essa situação que você passou foi para você ter a estrutura que você tem hoje em Deus. Ou seja, não vai ser qualquer ventania, não vai ser qualquer tempestade, não vai ser qualquer investida da oposição contra a sua vida, contra pessoas com o coração inflamado contra você, que vai desestabilizar você. Entende? Agora você está fortalecido, agora você está amadurecido. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser tão fiel a nós, Senhor, nos orientando o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha te procurar no secreto e venha ter intimidade contigo, Senhor. Te procurando em espírito e em verdade, Senhor, reconhecendo o Senhor na vida delas, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.